Só um negócio, viu, Bragantino? Esse negócio de nome, Oi. a gente, com tantos anos de ministério, já ouviu cada nome esquisito que não é brincadeira. Né? Quando eu trabalhava na Ving, chegavam correspondências para Castor Paio. Chamavam de Castor Paio. Uma vez chegou uma senhora lá e disse: eu queria falar com o pastor Baio Caf. Não tem mais o que ouvir, não. E na minha cidade, que é aqui no interior da Paraíba, aí é que aparece coisa esquisita, viu? Vamos em frente. Mas fique à vontade comigo, meu irmão, fique à vontade. Eu sei. Alexandre, vamos começar a orar e louvar? Como é que você Fique acha? à vontade, rapaz, como você quiser. Então, vamos orar. Eu queria aproveitar a presença do meu primo, viu, Brega? Chama-se Ronaldo Lessa. Ele é médico, é uma das poucas pessoas inteligentes da família. Ele é o mais inteligente de todos, entendeu? Ele está aqui. Não é verdade isso que ele disse, não, viu? A proporcionalidade da sua barba está nos cabelos dele, entendeu? Nessa pandemia, ele está crente que vai fazer o papel de Moisés em algum momento da carreira dele de médico. Entendeu? Então, eu queria que o Ronaldo orasse por nós. Nós já temos aqui Amém. 15, então vamos começar e deixar o povo chegar. Meu primo, por favor. Antes de mais nada, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, nem que seja por via virtual, viu? Prazer conhecê-lo. Já conheço muito seus textos. Prazer é meu, querido. Obrigado. Oremos. Senhor, aqui estamos em Tua presença para te agradecer por esta oportunidade, Pai. Para te agradecer por tudo que Tu tens feito por nós. Uhum. Estamos aqui para te pedir que o Teu Espírito Santo reine, Pai, nessa reunião. Amém. Que o Teu Espírito Santo seja o determinante de tudo que seja dito e de tudo que seja ouvido. Seja determinado pelo Teu Espírito. Amém. Em nome de Jesus, entregamos em Tuas mãos. Amém. 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 Então vamos louvar. Os louvores aquecem também o coração do Espírito Santo. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guarda. Em
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém, queridos, amém. Mais um? Então vamos. bom. Então vamos lá. Uma que a minha mulher já está enjoada de ouvir, mas coitada, como é esposa bacana, ela vai ouvir. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, continua. Então chega o dia de ver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, quero ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Amém, amém. Alexandre, se o senhor quiser ir controlando o tempo para a gente ver, então vamos mais um. Essa aqui é mais antiga. Os que têm barba longa vão lembrar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me,
transforma-me e enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, amém, queridos. Alexandre, meu mano, vamos começar? Você apresenta Carlos Brega, nosso Brega, como ele mesmo pediu. Boa noite. Carlos Bregantin, que a gente, com muita intimidade e alegria, sem cerimônia, chamava e chama ainda, chegado de Brega, ele tem uma história na fé evangélica desse país. Nós nos encontramos algumas vezes, no tempo de ouro, principalmente dos grandes congressos que havia, e ali foram momentos inesquecíveis, tanto em Serra Negra como em Água de Lindóia, né, e outros que aconteceram no Rio, em São Paulo. E é com muita alegria que a gente traz Bregantin, ainda que online, mas quando a pandemia passar, ele, se Deus quiser, vem presencialmente. Passar uma semana aqui na praia, pregando, né, e trazendo a palavra. Ele implantou e lidera o Café com Graça, ou da Graça, lá, Caminho da Graça, perdão, em São Paulo. Eu gosto muito de vez em quando eu acompanho, eu gosto de uma coisa que precisava acontecer em mais igrejas, que chama-se informalidade. Relacionamento. Eu estava contando a Mário que houve um tempo que o trabalho, o culto era realizado numa mesa de jantar enorme, ali vocês se harmonizavam e aquilo tudo era muito bonito, né? Porque Deus não tem uma forma fixa de se apresentar ou de ser anunciado. Há muitos anos eu conversei com o irmão André, da Portas Abertas, e ele contou, por exemplo, em regiões da África, coisas inacreditáveis de como se celebrava um culto. Mas, deixando isso para lá, Bregantin, é uma alegria muito grande te ver aqui. É a certeza de ver o Evangelho puro, que tem invenção demais, de ver alguém que conhece a palavra de Deus, a Bíblia, e fundamenta o seu trabalho na Bíblia Sagrada. De modo que vamos te passar a palavra para não gastar o tempo aqui, e fique à vontade, você está em casa, nós somos extremamente informais, fale à vontade, não se preocupe, não se limite, Deus te abençoe e te use, querido. Viu? E se eu pudesse, lhe dava um abraço para matar a saudade, mas a gente ainda vai dar esse abraço. Deus te abençoe. Obrigado, Alexandre, muito obrigado. Bom, quando dois como Alexandre e eu se encontram, mesmo que seja num ambiente como este, não há como não trazer à memória o que nos traz alegrias, o que nos traz esperança, o que nos moveu, não é, há 30, 40 anos atrás, não é, naqueles tantos encontros pelo Brasil afora,
quando sonhávamos muito, né, Alexandre? Sonhávamos muito, sonhamos, né, muito, e tivemos a chance, obviamente, também de realizar muitos sonhos, não é? É verdade. E claro que hoje não necessariamente estamos vivendo talvez aquilo que sonhamos lá atrás, né? Enquanto lá vivíamos uma utopia deliciosa, hoje nós estamos vivendo uma espécie de distopia, né? E tendo que remover as nossas entranhas, quase que como para vivenciar novamente tudo aquilo de 30, 40 anos atrás, com uma nova configuração, ressignificando tudo e perguntando ao Senhor o que é que cabe a nós, digo eu e você, não é? Por estarmos já com cabelos e barbas brancas e graças a Deus, eu estou com 65 agora, estou indo para 66, né? Já tomei a primeira dose da vacina aqui em São Paulo, né? E eu sou daqueles que quero chegar aos 100 anos, então eu estou me preparando para os próximos 25, 30 anos ainda aí de jornada. Vamos juntos. Vamos junto. Vamos junto. Mas é uma alegria para mim, uma honra, e sinto-me mesmo honrado, especialmente depois que o Mário disse daqueles que passaram por aqui. Não sei o que eu vou fazer aqui depois desses que passaram por aqui e deixaram certamente em vocês tantas marcas, não é? As melhores possíveis, porque na minha vida, né, todas as vezes que passam deixam marcas, né, profundas em mim. Mas quando você falou das nossas reuniões, para não cansá-los, né, com a história toda, mas eu tinha no coração, desde menino, né, meus pais viveram aquele momento da conversão, né, da migração do movimento católico para o movimento protestante, em São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo, a 400 quilômetros da cidade, da capital de São Paulo, e foram batizados na Igreja Batista. Então, eu tinha 5, 6 anos naquela época, então eu cresço dentro do universo batista, não é? E espero que eu não ofenda o que eu vou dizer aqui para aqueles que têm uma história como eu, né? Que eu olhava o que acontecia depois do culto, Alexandre, que era aquela hora que a gente ia para a cantina e ficava ali naquele proseio e naquela confraternização, e eu no meu coração dizia assim, pô, essa é a melhor hora do culto. Essa é a melhor hora do culto, é a hora que a gente conversa com os irmãos, com irmãs que se conhecem, e às vezes, dependendo da noite, dependendo do domingo, dependendo do ambiente, o tempo que nós passávamos na tal cantina era mais longo do que o tempo do culto. E, às vezes, era mais gostoso, dependendo daquilo que tinha acontecido no culto, era muito gostoso aquele momento. E eu fiquei com aquilo no coração e eu, de quando em quando, pensava comigo, se eu tivesse uma igreja, se eu começasse uma comunidade, eu ia começar a minha comunidade ao redor da mesa, ao redor de uma grande mesa. E eu não ia colocar o momento da tal cantina no final da reunião. Eu ia colocar o momento do café, da cantina, no meio da reunião. Parava o que nós estivéssemos fazendo e, no meio da reunião, a gente saborearia o que estava sobre a mesa, tomaria um bom café, que eu sou cafezeiro, paulistano cafezeiro. E quando o Caio me convidou, Alexandre, para começar a comunidade do Caminho da Graça, Estação São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, nós estamos indo para completar agora, dia 21 de maio, 15 anos que isso aconteceu, foi lá no comecinho do ano de 2006, eu perguntei para o Caio assim, Caio, eu posso começar do meu jeito, ou você tem uma cartilha, você tem um critério, você tem um modelo que você quer que seja implantado no movimento? Ele falou, não tem modelo algum, faz do jeito que você achar por bem. Bom, eu procurei uma sala para alugar, para começar, para fazer a primeira reunião no dia 21 de maio.
perto de uma estação do metrô, que era o que eu queria, perto de uma estação do metrô, para que fosse fácil para que qualquer um de qualquer lugar da cidade de São Paulo pudesse chegar. E a primeira coisa que eu fui foi colocar uma mesa de café, e recebi as pessoas que chegaram 38 pessoas, eu não sabia quem chegaria, eu lancei um convite e fui para lá com uma garrafa de café, e eu fiquei esperando quem chegaria, quem iria chegar, e eu fui cumprimentando e me apresentando, e eles foram se apresentando, e nós começamos o movimento, ou melhor, a comunidade, no entorno dessa mesa 15 anos atrás. Vai fazer dia 21 de maio, agora vai fazer 15 anos. E assim nos reunimos na Vila Mariana durante 13 anos e meio, ao redor dessa mesa, e parando, depois desse momento, Mário, de cânticos, e eu fazia uma introdução de conversa, parava para um momento de café e informalidade, relacionamentos, e depois voltávamos para fazer um fechamento, abordando temas do dia a dia, enfim. Foi assim que eu comecei o movimento aqui em São Paulo. De 2019 para cá é que um amigo me cedeu um auditório de uma faculdade aqui próximo da minha casa, e eu, entendendo que aquele ciclo da Vila Mariana tinha terminado, migrei aqui para o Teatro da Faculdade Campos Sales, a partir de agosto de 2019. Nos reunimos alguns meses, quando chegou dia 8 de março, naquela semana veio o decreto da pandemia, e nós decidimos parar com as reuniões presenciais. De lá para cá, eu tenho me reunido aqui, dominicalmente e durante a semana, com a bendita hora de oração, que é um movimento que eu comecei lá em março, logo que chegou a pandemia, mas sempre buscando o que você chamou de informalidade, que é o que eu gosto, né? A informalidade onde nos tratamos pelos nomes, abrimos mãos de qualquer título, não que eu tenha qualquer dificuldade quanto aos títulos, nenhum deles, mas preferimos nos tratar assim, de lá para cá, mais do que nunca. Eu sou o Brega do Caminho, e a primeira coisa que eu pergunto quem chega lá para uma reunião conosco é o nome e um pouco da história, porque isso é o que nos importa, e dali por adiante as coisas vão acontecendo. Então, é assim que tem sido. Agora, voltando nessa questão da nossa história, ou da minha história, e aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje à noite, eu me lembro que nesse ambiente lá, no começo, na década de 60, década de 70, eu me lembro daquela liturgia da Igreja Batista, que era comum à Igreja Presbiteriana, à Igreja Metodista e às chamadas igrejas cristãs, evangélicas, históricas, né? Uma liturgia, eu diria, no nosso caso lá, muito rígida, não é? Com as chamadas ordens de cultos, com um cronograma, com um organograma, de modo que já se sabia, né, aquilo mais ou menos que ia acontecer em cada reunião. E eu me lembro que algumas das nossas igrejas batistas daquela época, havia até um manual. Eu lembro de uma delas especialmente, que tinha até um manual de como se sentar nos bancos do templo para se prestar um culto, né? Sentar de maneira ereta, não estender a mão sobre o encosto do banco, se tivesse nos bancos da frente, não cruzar as pernas, especialmente as irmãs. Então, havia uma cartilha até de como se sentar para se prestar culto a Deus. E eu me lembro que eu cresci nesse ambiente rígido de liturgia, não é? Cultos bastante silenciosos, né?
A gente até brincava que no meio batista, que não queria sequer ter qualquer semelhança com os movimentos pentecostais da época, não é? E com aquelas igrejas que se avivavam, era o termo que se utilizava naquele tempo, né? Aquelas igrejas que se avivavam, eu, parte da Igreja Batista tradicional, quando chegava naquele hino do tipo glória, glória, em vez de dizer aleluia, dizia porque dizer aleluia podia ser uma questão muito complicada naquele meio, né? Então, esse era o movimento, essa era a liturgia que se tinha. Depois, boa parte dessas comunidades viveram esse processo dos tais avivamentos, né? de renovação, de reencantamento com o evangelho. E aí a própria liturgia sofreu algumas alterações, né? Onde havia mais movimento, havia um pouco mais de sonorização, de barulhos, vamos colocar assim, de aleluias, de glórias a Deus, enfim, essa tornou-se a liturgia já nos meados dos anos 70, né, quando muitas das igrejas tradicionais viveram esse processo do avivamento, né? Então você saía de um culto de uma igreja bem tradicionalzona, ia participar de um desses cultos numa igreja avivada, você tomava um choque, né? Porque os irmãos oravam em línguas e falavam todos ao mesmo tempo, e o pastor pregava com torcida, aqueles améns, né? Para lá, para cá, coisa muito diferente daquela liturgia mais rígida. Fiz parte disso de alguma forma, e às vezes eu ia pregar em algumas dessas comunidades e era interessante, era bem torcida mesmo, né? Em algumas tinha até salva de palma, dependendo do entusiasmo, né? do pregador. Depois no meu modo de entender, nós entramos naquela fase dos anos 80, quando começaram os chamados movimentos neopentecostais, e aqui, de novo, não vai nenhuma crítica, nenhum desejo de querer magoar ou ofender quem quer que seja sobre isso, é apenas um relato histórico, né? Quando chegou os movimentos neopentecostais e eles foram se tornando mais evidentes no chamado mundo religioso, a gente viveu, ou passou a viver, uma espécie de espiritualidade ou de liturgia mais mercadológica, né? Do tipo ir nas reuniões para, de alguma forma, arrancar de Deus alguma coisa. Tipo, é hora de tirar de Deus alguma coisa. E as reuniões tinham esse aspecto, né, de ir por balcão da negociação. Então, era aquela coisa de decretar e declarar e de exigir de Deus, né? E eu que vim daquela liturgia engessada, né? E passei por esse processo até gostoso do tempero pentecostal, como diz Caio, mas aí cai nessa coisa do balcão de negócio, do tipo, o que eu vou tirar de Deus hoje? Não é? E isso passou a ser, para muitos, o estilo, né, de liturgia, né, de ritual, né? É assim que é, ou assim que deve ser, diziam e ainda dizem alguns. Mas aí veio também esse momento, né, dos encontros mais informais, das liturgias mais informais. Não é? E aí começaram a surgir, por exemplo, expressões em canções que eu até gosto, e alguns dos meus queridos amigos artistas, compositores, compõem canções assim, começaram a chamar Deus de você. Não é? A informalidade entre nós, ela se transferiu para o eterno, para o divino, né? Para o supremo, para o soberano, a ponto de, numa liberdade poética, não é? Lá pelas tantas, como o meu amigo Clóvis Pinho, que tem canções lindíssimas, né? Uma delas é a que se tornou muitíssimo conhecida no Brasil e no mundo, Ninguém Explica Deus, né? Muitas das poesias do Clóvis, ele trata Deus de você, né? E eu sei que ele não é irreverente fazendo isso, né? Conheço um pouco e sei do seu coração, mas nós passamos por essa liturgia ou para essas ritualidades mais informais. E eu fico olhando esses quadros ou estes cenários, né?
E fico aqui me perguntando qual deles é o ideal, é o correto, é o melhor, ou que deve ser encorajado, ou se é assim que deve ser ou não ser, enfim. Mas eu, na verdade, fosse escolher, e eu penso que já escolhi, eu escolheria uma espiritualidade que eu chamo de espiritualidade sadia, que não necessariamente tenha que passar por nenhuma liturgia, não necessariamente tenha que passar por nenhum ritual, não necessariamente tenha que ter qualquer tipo de cartilha de orientação para que nesse momento se cante, nesse momento se ore, nesse momento se prega, nesse momento se levanta, nesse momento se senta, nesse momento se fecha os olhos, nesse momento se levanta as mãos, nesse momento se faz silêncio, enfim, sejam lá quais forem as orientações, né, que se coloquem em qualquer uma dessas liturgias adotadas, né, por aqueles que convivem nesse ambiente das religiosidades, fosse hoje escolher, e parece-me que eu já escolhi, eu prefiro uma espiritualidade mais livre, que eu entendo ser mais sadia, que necessariamente teria que passar, ou tem que passar, talvez eu tive que passar, por algumas rupturas, por algumas quebras, né? Por entender, depois de longos anos nessa jornada, que todos esses aparatos religiosos que, em algum momento da minha vida, eu achei que podiam me salvaguardar de alguma situação, não salvaguardou coisíssima alguma. Elas só fizeram partes de momentos da minha jornada, na minha caminhada com Deus. Mas elas não me tornaram nem melhor e nem pior. Elas não me imunizaram de situações as mais variadas, as quais eu tive que enfrentá-las. Eu tive que enfrentá-las. E eu, a partir daí, e a partir desse entendimento, e particularmente de um determinado momento especificamente, que eu sofri uma ruptura, que eu passei por uma ruptura, eu olhei para mim assim e falei, poxa, eu que vivi tantos processos, Alexandre, estou olhando aqui para você, fico me lembrando de tantos processos pelos quais nós já passamos, né? Desde lá dos meados dos anos 70, dos primeiros movimentos, enfim, quando a gente vinha com momentos assim dos mais significativos, né, da nossa fé, em meio à ditadura militar, os movimentos que foram brotando dali por diante, depois os movimentos de evangelização nos anos 70, os emblemas nacionais que se criaram para levar o Brasil para Cristo, ir para o mundo todo. Nós que passamos por esses processos todos, até virem os primeiros encontros da CEPAL, né, quando nós começamos a nos interagir interdenominacionalmente, né, uns com os outros, depois vieram os encontros da Vinde, aí vem a ressonância de Lausanne aqui para nós, e a gente vai vivendo essas situações todas. Em algum momento passa pela nossa cabeça que esse estado poderia ter nos imunizado a não ter que passar por algumas situações. Mas vieram as rupturas, vieram as trincas, vieram as quebras, vieram as depressões, vieram as ansiedades, vieram os medos, vieram as desconfianças, vieram, enfim, tudo aquilo que passam quaisquer seres humanos que estão vivos na Terra hoje. E eu lá pelas tantas, em algum momento, falei assim, poxa, eu não estou imune. Eu não estou imune. Nenhuma dessas cartilhas, nenhum desses rituais, nenhuma dessas liturgias, nenhum desses processos pelos quais eu vivi,
Me imunizaram, como eu estou imaginando que eu estou me imunizando contra a Covid a partir da primeira dose de vacina. Não me imunizaram. Em algum momento me vi fragilizado, vulnerável, e fui acometido. Fui acometido aos 50 anos de idade daquilo que eu não imaginava que poderia ser acometido. E eu me dei conta que eu precisava reiniciar uma caminhada com o Senhor e que fosse uma caminhada livre de tudo isso, mas que eu me aprofundasse mais na amizade com Ele, porque talvez na amizade com Ele eu viveria tudo que vivi e venha viver tudo que já vivi, mas com a certeza absoluta de que eu tenho Ele como amigo. Como amigo. E aí eu fui buscar para a gente conversar hoje à noite aqui um dos personagens que mais nos encanta certamente na narrativa bíblica e no Novo Testamento, que é a figura do Pedro. Que é a figura do Pedro. Pedro é encantador. Pedro é encantador. Eu sou encantado com Pedro. Mais com Pedro do que com Paulo. Muito mais com Pedro do que com Paulo. Sou encantado com Pedro, sou mais encantado com Barnabé do que com Paulo, né? Sou mais encantado com esses homens que assessoram, né? que lubrificam situações, né? que fecham trincas, que ajudam nas quebras, né? E que fazem esse trabalho de escoramento, não é? Do que aqueles que são, evidentemente, protagonistas de algumas situações. Eu me encanto muito por esse. Mas o Pedro vive com o Senhor algumas coisas, algumas situações que o leva, no final da jornada, a uma maturidade espiritual que também me encanta e que eu estou atrás dela, estou em busca dela. Mas lá no começo, em Lucas capítulo 5, naquele episódio. Eu tô com a minha Bíblia aqui, tá, Alessandro? Só para mim não ficar. Tem gente assim, pô, será que ele não vai pegar a Bíblia? Não, estou com a minha Bíblia aqui na minha frente, aqui, ó. A Kátia está aqui comigo, a Kátia caminha junto com a gente, está aqui, ó. Eu vi que a Carlota está aí também, queridos que caminham comigo, e pediram o link para estar aqui hoje. Está com a Bíblia aí também, né, Kátia? Mas tem aquele episódio da pescaria, que é no começo da jornada de Pedro com o Senhor. É no começo. Ali naqueles primeiros dias, naquelas primeiras semanas, quando o Senhor lhe é apresentado. Caio chama esse momento, inclusive, de pré-discipulado. Pré-discipulado. Eles nem eram discípulos ainda. Eles estavam ainda naquele processo do convite feito e eles tateando a caminhada com o mestre, até lá adiante serem considerados discípulos e mais tarde apóstolos. Mas aqui, em Lucas capítulo 5, nós estamos nessa fase ainda pré-discipular. Eles estão se experimentando. E aí eles têm uma noite ruim de pescaria, naquela coisa de lança-rede, não vem, não traz nada e tal. E num determinado momento o mestre aparece e diz uma coisa que na NVI, a expressão que aparece, eu gostei quando vi pela primeira vez a NVI, e quem me trouxe a NVI primeiro foi o Dr. Kay Wass, que partiu para a glória há 2 semanas atrás. Agora me lembrei do Kay. O Kay foi um dos responsáveis pela chegada entre nós da nova versão internacional, a NVI. E lá, quando o Senhor manda eles voltarem para o mar, os tradutores na NVI dizem assim, que Jesus fala com Pedro. Com Pedro. Pedro, vá para onde as águas são
mais fundas. Na NVI está entre aspas essa expressão, e depois diz assim, e para todos ele disse, lancem as redes. Para o Pedro ele diz assim, Pedro, rema o barco para as águas mais fundas. E para todos ele diz assim, lancem a rede. E eu lembro que tantas e tantas vezes eu passei por essa expressão, por essa narrativa, por esse episódio, mas nunca tinha me dado conta do que isso poderia significar para mim e passou a significar para mim. Que quando o Senhor diz a eles, vão para águas mais fundas, parece-me que a percepção do mestre, a onisciência do mestre, era de que naquela noite, por algum motivo, eles tinham ficado meio que nas periferias. Eles não tinham ousado o suficiente. Por algum motivo, sejam eles quais forem, eles não ultrapassaram aquela linha. E o mestre diz assim, vão mais fundo nisso. Vão para águas mais fundas. E eu me lembro que quando ganhei essa percepção, eu fiz uma releitura da minha jornada de fé e tomei para mim essa fala de Jesus. Brega, vá para águas mais fundas. Essas liturgias todas, esses processos todos, esses rituais todos, esses movimentos todos, esses avivamentos todos, essas coisas todas que você, de alguma forma, foi juntando e fazendo colar em você e na sua vida, e na sua jornada, e na sua caminhada, e que foi bom, que tem acontecido, mas eu te quero em mares mais fundos. Eu te quero mais no alto mar. Eu te quero onde não dá pé. Eu te quero onde não dá pé. Porque aonde não dá pé, você vai ter que confiar em mim. Aonde não dá pé, você vai ter que se jogar em mim. Aonde não dá pé, você vai ter que pedir socorro para mim. Aonde não dá pé, você vai depender só de mim. E isso para mim foi um divisor de águas, utilizando a experiência do Pedro com águas. Foi um divisor de águas. Foi quando eu comecei, na verdade, a abandonar muitos desses invólucros nos quais eu próprio me envolvia para poder fazer saltos para águas mais fundas. Desconstruir teologias, desconstruir doutrinas, desconstruir credos, desconstruir costumes, desconstruir vícios, desconstruir aquilo que vai se tornando hábito e habitual em nós, de modo a se saber tudo que vai acontecer. E eu recebi essa palavra, lembro-me bem naquele dia, como que alguém assim, tira o salva-vida, tira o salva-vida, vai para o alto mar, vai experimentar o vento forte, vai experimentar água gelada, vai experimentar e vivenciar sensações que não se vive a não ser nesse ambiente. E valeu muito a pena, conquanto, obviamente, vivi, como Pedro, situações de medo. E é nesse mesmo mar, e é num barco tal qual que eles estão quando vem uma tempestade
e eles experimentam o medo no meio da tempestade, mas experimentam a presença de Jesus. Primeiro amedrontados, mas depois confiantes a ponto do Pedro ir além daquilo que ele próprio já tinha ido. Ele diz: Senhor, se é tu, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. Aí ele vai avançando, E a narrativa bíblica diz que ele anda sobre o mar. Ele vive essa experiência. Por alguns minutos, talvez, por alguns momentos, num lapso existencial, mas ele vive uma experiência que só vivem aqueles que ousam, só vivem aqueles que abrem mão dos salva-vidas, dos salvaguardas, dos medos todos, e se lançam a pisar e a se sentirem firmes onde ninguém se sente firme. Vem, Pedro. Vem, Pedro. E é interessante que, voltando no episódio da pescaria, ele vai vivendo esses processos quando ele chega na praia, quando ele chega na praia depois de ter experimentado as águas mais fundas e ter vivido uma convulsão interior profunda, enquanto vivia ali o milagre da pescaria, e ele aqui dentro assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ele volta para a praia e ele se lança aos pés do Senhor. Arreda-te de mim. Eu sou um pecador. E essas dimensões de alumbramento, de deslumbramento, de encantamento e de prostração absoluta, se sabendo quem se é diante do Deus que se tem, estas é que vão nos lançando adiante para uma espiritualidade sólida, profunda. E eu me lembro que, Alexandre, com o nosso querido amigo, irmão e mentor em espiritualidade clássica, Osmar Ludovico, aprendi com ele uma das palavras que mais me encantam e me ajudam a imaginar isso. Osmar nos ensinou que o que Pedro viveu foi um assombramento. Um assombramento. E me parece que uma espiritualidade que se pretende ser sadia, ela precisa ter essas características de você viver a possibilidade de uma pesca maravilhosa e de andar sobre o mar. Mas, ao mesmo tempo, quando você se põe diante do eterno, você vivê um processo de assombramento, de tremor, de não conseguir ficar de pé, de se prostrar, de botar a cara em terra e dizer assim, sei que estou diante de um Deus. E como diz Ariovaldo, se há um Deus presente, eu adoro. Não há o que se fazer. Se há um Deus presente, eu me curvo, eu adoro. E fazendo essas observações, eu percebo quanto as liturgias que eu citei aqui, 3, 4, 5 liturgias históricas nas quais eu vivi, em nenhuma delas eu vivi esse tipo de experiência com Deus. Porque elas eram tão seguras, elas eram tão programadinhas, elas eram tão bem construidinhas, que já se sabia onde é que dava. Já se sabia onde é que dava.
Mas o Pedro é convidado a viver algo que a cada dia parecia novo. A cada dia tinha uma novidade. E ele vai nesse processo até chegar lá em Mateus 17, quando ele vai para o Monte da Transfiguração, lá com Jesus e os outros dois amigos, Pedro e Tiago e João. E lá, de novo, ele vive aquela hora em que, na linguagem de hoje, né, nesses nossos dias cibernéticos, tecnológicos, digitais, né, como nós estamos aqui, gente em todos os lugares, mas em suas casas, e nos conectando aqui, né, o Senhor lá em cima, né, dá um enter, né, dá um enter, abre um portal, e fica entre Moisés e Elias. E aqueles três e o Pedro ali diante daquele portal aberto vive um lapso de eternidade. Ele tem acesso a um lapso de eternidade. Ele olha para dentro daquele ambiente e aquilo o toma de tal modo que, de novo, ele vive esse processo a ponto de dizer assim: bom, Senhor, se é isso que o Senhor está mostrando, bom é ficar aqui. E meio que o Senhor diz assim: Pedro, você não viu nada ainda. Você não viu nada. Isso aqui é só um lampejo. É só um lampejo. Mas ele vai vivendo esses processos. E vai mais. Lá em João 13, na noite da traição, ele vive um outro momento que tira ele completamente daquilo que ele vinha construindo ao longo da caminhada com o Senhor. Isso é bom na espiritualidade que precisamos viver com Deus. Não há cartilha, não há nada programado, não há nada tão certinho, não há nada tão previsível. Ele ali se sentindo já, depois de 3 anos e meio, vivendo todas essas experiências, algo que ele diz assim, não, agora eu já domino essa situação. E o mestre se cinge com uma toalha, se agacha na frente dele e vai lhe lavar os pés. Aí, Senhor, o Senhor me apronta cada um. Como que eu vou dar conta disso? Não lava os meus pés. Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Então me lava inteiro. Ele vai vivendo esses processos. Ele vai se espantando consigo mesmo e com o Senhor. E me parece que isso é algo que nós não podemos perder. De viver diariamente, quem sabe. Esses espantos. Quando a gente pensa que já sabe tudo de Deus, quando a gente pensa que já sabe tudo de Bíblia, quando a gente pensa que já sabe tudo de oração, quando a gente pensa que já deu conta de tudo que poderia acontecer, acontece algo que você tem que se jogar aos pés daquele a quem nós decidimos amar como Senhor de nossas vidas. E dizer assim, Senhor, eu continuo sendo um pecador, eu não entendo nada. E nos virmos novamente frágeis, vulneráveis. E eu diria que essas cenas, elas ganham o ápice, talvez, com Pedro, depois do Senhor ressurreto. Depois do Senhor ressurreto. Tem aquele episódio da negativa. Tem aquele episódio triste para Pedro. É o João que narra no seu evangelho que houve um cruzamento de olhar de Jesus e de Pedro, ali na casa de Caifás. E alguém, Alexandre, quando alguém pergunta, né, que tipo de olhar foi esse de Jesus para o Pedro? Eu não tenho nenhuma dúvida. Aquele olhar afetuoso de Jesus dizendo, Pedro,
sabia. E eu sempre te amei assim. Sempre te amei assim. Mas poucos dias depois, eles vão resolver essa questão, porque Jesus os chama para uma caminhada na praia, sozinho, só os dois. E ali, eles resolvem uma questão que todos precisamos resolver, cedo ou tarde, com Deus. Uma questão de amor. Pedro, você me ama. Você me ama, Pedro. Pedro, as experiências todas que você viveu comigo, desde lá daquela pescaria, a multiplicação dos pães, aos enfermos que foram curados, os cegos que viram, os surdos que ouviram, os mudos que falaram, os paralisados que se desparalisaram, a transfiguração, tudo, Pedro, a ressurreição, tudo que você viu, Pedro, não significa absolutamente nada se nós não fizermos um compromisso de amor. Pedro, você me ama. Costumo dizer para alguns, queridos irmãos e irmãs, que enquanto não resolverem seus problemas de amor com Deus, dificilmente irão para águas fundas. Dificilmente irão para águas fundas. Há uma questão de amor a ser resolvida. E eles dois ali na conversa, Pedro diz assim, eu te amo, Senhor. Eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Não se meta a pirotecnias. Não se meta a querer criar situação. Não se meta, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Quer resolver a sua questão de amor comigo? Cuida do que eu amo. Cuida dos que eu amo. E é interessante, para fechar, é lá 30, 40 anos depois, quem sabe, quando ele escreve a sua carta para a igreja, no capítulo 5 do primeiro livro, da primeira carta, quando ele escreve para os presbíteros, para os pastores, para os bispos, ele diz aos irmãos, cuidem do rebanho de Deus. E ele dá uma lista de como é que o rebanho de Deus deveria ser cuidado. Cuida do rebanho de Deus. Não por ganância, não com interesse, não na tentativa de querer lá. Não, 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 não. Cuida deles só porque eles são meus. Cuida deles porque eles são meus. Não são teus. E este é o modo de você dizer-me que me ama. E esta, para mim, é a espiritualidade mais sadia, mais profunda, mais saborosa, mais encantadora, mais deliciosa, mais cheia de significados que alguém pode viver. Que alguém pode viver. Desprovido de qualquer liturgia, desprovido de qualquer doutrina, de qualquer credo, de qualquer ritual, desprovido de lugar, de horário, de utensílios, desprovido de palavrórios, de decretos, de declarações, mas completamente envolvido no amor de Deus que nos leva a lavar os pés daqueles a quem o Senhor decidiu também lavar os pés. Eu
eu tenho aquele quadro lá, ó, tá vendo lá? Aquele quadro ali é onde eu sou chamado a atenção toda hora que eu entro no meu escritório. Toda hora que eu entro no meu escritório. Quais são as ferramentas que eu preciso ter à mão todo dia? Bacia, água e toalha. Essas são as ferramentas para uma espiritualidade profunda, grave, comprometida, amorosa. Bacia, água e toalha. Pedro, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês façam o mesmo. Lavem os pés do mundo. Lavem os pés do mundo. Como eu lavei os vossos pés. Para que seja assim, a gente tem que ir lá das águas fundas, a passar por lapsos da eternidade e aterrissar nos pés daqueles nós devemos lavar, porque é ali que o Senhor decidiu ser adorado e servido. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a habilidade, a capacidade, o equipamento necessário para que sejamos, assim, discípulos de Jesus no mundo, como vocês aqui dessa sala são, e vem nessa jornada já há tantos anos com o Alexandre, e certamente nada de que disse é novidade para vocês, porque é assim que é com os discípulos de Jesus. Obrigado, queridos. Que Deus os abençoe. Amém. Amém, querido. Amém. Você expôs a simplicidade do Evangelho que foi sendo perdida pela Igreja através dos anos, dos séculos. Você sabe que a região de Pinheiros, em São Paulo, é a região de bilionários. Estou pertinho dela aqui, Alexandre. Eu sei. E a Igreja Presbiteriana ali, Amador Aguiar foi membro dela, dono do Bradesco. Hoje ela é pastoreada por Hernandes. E um dia eles convidaram Ariovaldo para pregar. Sei, mano. E Ariovaldo foi de macacão. Aquele macacão jeans azul. E quando Ariovaldo entrou, foi um olha para lá, olha para cá. Ariovaldo sentou no primeiro banco e o pastor da igreja, eu não lembro o nome dele, chegou junto de Ariovaldo e disse: meu irmão, você é convidado por mim. Agora, com essa roupa, você não vai ao púlpito. E Ariovaldo disse: mas eu não tenho como trocar. Pois botou Ariovaldo para pregar na frente dos bancos ali, não deixou subir. Subir no púlpito. E Deus usou Ariovaldo de um jeito daqueles que ninguém espera. Quando ele acabou de falar, que sentou, o pastor veio em pranto, soluçava, pegou ele pela mão e levou para o púlpito. Então, o que é que eu quero dizer? Nós perdemos essa simplicidade. Nós, eu digo igreja em geral. Sim. Quando Jesus fala e o povo fica extasiado, alguns fariseus chegaram a ele e perguntaram: onde tu assistes? Fosse hoje dizer, qual é o endereço? Jesus disse: sigam-me. A Bíblia não diz, mas eu imagino que eles pensavam que iam entrar num salão. Aí diz a Bíblia que Jesus nos leva, sabe para onde? Para a sua casa. E é lá que começa. Então, nós perdemos isso. Nós nos tornamos engessados pelo espírito do século. Jesus não tinha esse tipo de endereço físico. Onde ele estivesse, a igreja estava. Onde ele estivesse, a igreja funcionava. Será que ele não tinha condições de conseguir um salão para ele? Ele não tinha endereço. Eu não estou dizendo que agora é para ter. Não é nada disso. Eu estou falando do que está por trás disso, que é a simplicidade do reino de Deus, que nós, com a nossa eclesiologia, complicamos. Amém. Amém, Alexandre. Então, essa sua palavra veio na flecha. Glória a Deus por ela. E vocês, queridos,
em nome do Senhor, meditem nessa palavra. Né? Jesus, primeiro, ele quer que a gente cuide uns dos outros. Jesus não está preocupado com o parede, com isso, com o endereço, aqui é melhor. Não, é para cuidar das vidas, uns dos outros, um levantar o outro. Um dar o ombro para o outro chorar. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. É isso. Então, foi uma palavra que nos empurrou de volta, graças a Deus. Amém. Eu sei que só o Espírito Santo vai fazer isso. Na realidade, já está fazendo. E para que você observe que os homens de Deus que marcaram a história, e eram pastores, mas Deus os usou mais fora do púlpito. Até em campos de concentração, como Dietrich Bonhoeffer. Né? Hoje eu estava lendo Corrie ten Boom, que eu tenho um fascínio pela vida dela muito grande. Uma serva de Deus, perdeu toda a família num campo de concentração. Foi a casa dela lá na Holanda. Fui lá. Eu tive lá na casa dela. Estive no quarto que ela orava. Nossa. Né? Então, o que é que ela nos ensina? Que não há... Se tiver endereço, amém. Mas se não tiver, amém. Onde ela estiver, a palavra está. Amém. Obrigado, cara. Deus te abençoe. E continue usando muito. Obrigado. Amém. Para a glória dele, querido. Eu espero te reencontrar aqui ou lá, para te dar um abraço e matar a saudade de tantos anos. Quero vai ser aqui. Os dois vão se abraçar aqui. Os dois querem viver 100 anos. Vamos ter uma oportunidade de 120 para dar uma sobra aí. Você fez a narrativa, Brega, a minha mente também foi viajando com você. Lógico que não aos anos 60, 70, 80, mas na minha caminhada com o Alexandre, já há uns 6 a 7 anos, que começou numa viagem despretensiosa para Jerusalém. E eu estava lembrando o seguinte, que nos nossos caminhos de subida para o movimento cursilista, ele dizia assim, você que é feliz, nasceu na lei do ventre livre. Eu só vim entender isso muitos anos depois, entendeu? Eu não teria personalidade, talvez, para viver esse conforto, entre aspas, que você narrou, né? Eu vou ficar aqui quietinho, porque aqui está funcionando, e as águas profundas podem ter peixe, pode ter frio, né? Enfim, foi muito bom, realmente, muito bom. Gente, vamos aproveitar a presença do Brega e fazer umas perguntas. Isso. Ronaldo, quer começar, Ronaldo? Deixa por último. Vai ter sabatina? Vai ter sabatina, é isso? Vai ter sabatina. Mas eu te avisei, a gente depois vai te explorar um pouquinho. Eu vou então, começar para o pessoal ir quebrando o gelo. Eu realmente vou precisar meditar muito no que você falou, porque nós temos vivido aqui uma coisa muito, muito bonita na comunidade da Catedral da Reconciliação. Eu imagino. São sermões que começam lá atrás, cortando na própria carne, ou seja, mesmo a presença litúrgica dentro da nossa comunidade, ela não é escrava da liturgia. E eu me lembro de sermões de Alexandre, de outros pastores que passaram por lá, tendo essa coragem de cortar na carne o excesso de religiosidade que dá mofo, que vai dando peso, que vai criando amarras e vai deixando você mais lento, menos responsivo, né? Menos capaz de aproveitar essas coisas sobrenaturais que você falou que Pedro, né, viveu tão bacana. Eu me lembrei da outra passagem, de manhã recebe um elogio, bendito és tu, Pedro, de noite sai para trás de mim, Satanás. Né? Então, Pedro viveu a essência do que é ser humano diante do mestre, né? Do que na sua atitude. Eu de dia me acho um cara bacana, porque o mestre me elogiou, e de noite eu caio na real, quem eu sou. Hoje vive se escondendo a realidade. E quanto mais a gente esconde, menos cura tem. É verdade. A gente tem discutido muito isso, né? A gente tem conversado muito. Você e eu, nós conversamos demais sobre isso. As nossas máscaras vão caindo, sabe? Lógico que vão ficando umas, que você sempre vai se segurando nelas e é o tal do pecadinho de estimação, mas, no fundo, a trajetória é
do abandono das máscaras, entendeu? E aí eu queria que você narrasse o seguinte, sem críticas, sem precisar criar milindres entre denominações, mas eu acho que você falou uma coisa que me marcou tudo, que é o seguinte: quando começa o CEPAL e as relações interdenominacionais, você acha que essa coisa de Deus ter entregado um pedacinho de retalho da coxa para cada um, no fundo é bom? Porque o Alexandre Ximenes tem que trocar ideias e entendimentos e conceitos e ensinamentos com o Bregantinho tem que trocar com o Ariovaldo tem que trocar com o Hernandes Lopes, e isso é rico dentro Embora, aparentemente, a gente nunca se entenda, né? Parece que não somos unidos. Mas você acha que isso foi um valor intrínseco para que essa Igreja de Cristo pequena frutificasse? Mário, eu vivi essa primeira experiência interdenominacional nos anos 80. Não é? Eu fui ordenado em 83. Vou completar 38 anos de ordenação. Fiz a Faculdade Teológica Batista, enfim, e até então, a Faculdade Teológica, bem como os seminários confessionais, sobretudo das igrejas históricas, elas preparavam seminaristas para os seus próprios quadros, não é? Para os seus próprios quadros. E foi até lá, eu cheguei na faculdade nos anos 80, ou melhor, no ano de 1980, né, com 25 anos, já casado com a Lau, com quem estou casado há quase 43 anos, e eu carregava um histórico batista, não é? E com de menino, né? De menino, dos 6 anos de idade. E com muitas restrições, né? Por exemplo, eu vim de uma igreja batista cuja ceia era ultra restrita. Só os membros da comunidade local participavam da ceia. Nós fazíamos uma reunião especial para que não tivesse ninguém de fora, não é? E eu lembro que em 86 eu fui para o primeiro encontro da CEPAL. Não sei se o Alexandre estava lá, foi o Ivênio. Lembra que o Ivênio foi o preletor? Lembro. Meu Deus, o Ivênio acabou comigo acabou comigo. Acabou literalmente, né? Porque me vi pela primeira vez assim, num ambiente com mais de 600 pessoas, numa única sala, com gente falando em línguas do meu lado, cantando de mãos erguidas, e todas as variedades de expressões. Não é? Aí eu vou dizer, para mim, naquele momento, naquela época, foi o melhor que poderia ter acontecido na minha vida. Mas te chocou? Oi? Te chocou? Muito. Eu passei por um processo, assim, tanto que a igreja que eu pastoreava na época, onde eu fui ordenado, viveu um drama comigo, porque eu volto daquele congresso, outra pessoa, né? Outra pessoa, chocado, mas meio Pedro, meio deslumbrado, meio assombrado, com aquela sensação de que lá tinha encontrado o que faltava em mim, muito provavelmente deixei em alguns aquilo que faltava neles, e sabia que a partir dali eu não seria mais o mesmo. Não seria mais o mesmo. Né? Já vinha lendo Caio, né, desde de 83, 84, mas não tinha vivido presencialmente. Não é? Então você era um batista rebelde, desde o início. Eu carrego uma rebeldia desde a adolescência, mas é por causa de uma pergunta, Mário. Eu tinha uma pergunta que eu fiz ao meu pastor logo que ele me deu acesso, porque naquela época os pastores não eram tão acessíveis, né? E eu perguntei para ele se aquele jeito da nossa igreja era o único jeito de ser crente. E ele disse para mim que era. Falei, então estou lascado, rapaz. Assim, não vai dar certo. E eu era adolescente, né? A Lau está aqui ouvindo e ela pode testemunhar isso, porque quando nós começamos a namorar, a gente tinha esse pensamento. Se é para ser assim o resto da minha vida, o céu deve ser um lugar muito chato e eu não estou afim de viver a eternidade desse jeito. Eu precisava ter uma ideia até de como é que seria o céu, porque lá os caras diziam que o céu era daquele jeito. Eu falei, meu Deus do céu,
vai ser o pior céu da minha vida, ou a pior eternidade que eu vou ter que viver. Né? Então, assim, vivi essas... Mas, naquele momento, aquilo acrescentou. Agora, Mário e Alexandre sabem disso, os que são da nossa geração sabem disso. Nós estávamos, naquela época, vivendo um outro tempo histórico. Eu sou daqueles que penso que essa pandemia está fazendo um marco numa mudança de época, né? De que nós estamos encerrando uma época de mudanças e a pandemia talvez marque, né? Eu e Alexandre, que vamos por 100 anos, a gente daqui a 25 anos, 30 anos, a gente vai poder dizer isso. Pô, lembro de 2020, 2021? Pois lá é que mudou de época. Lá é que mudou de época. E aí a gente passou a viver uma outra época. Né? 86, os anos 80, ainda nós estamos vivendo uma época de mudanças. E aquele povo que estava ali naquele congresso, que disseminou pelo Brasil uma proposta de uma releitura do Evangelho, que, para mim, poderia ser um evangelho vivido mais no chão da vida do que nos templos das igrejas, nos palcos das igrejas, ele foi bem até os anos 90, quando todos fomos atropelados por outros movimentos que desembarcaram no Brasil, e eu acho que nós não tivemos fôlego para continuar imprimindo aquilo que a gente vinha experimentando ali. Mas ainda hoje, até nos dias de hoje, eu entendo que as fronteiras precisam ser transpostas, ou, no mínimo, há que haver transversalidade. Para mim, há sempre muito crescimento nisto. Embora nós estamos vivendo agora um momento de uma espécie de recaída fronteiriça, né? uma recaída de muros, né? Enquanto nos anos 80 a gente derrubou muros, né? Hoje fala-se em criar novos muros, então há um movimento de nacionalismos, né? E de bairrismos, né? Onde alguns muros estão sendo levantados. Né? Eu, particularmente, não faço gosto de que isso aconteça, porque entendo que no encontro dos irmãos há muito mistério e há muito de Deus nisso. Então, para mim, sempre faz bem. E eu entendo, no movimento Caminho da Graça, a gente se desvencilhou, não é? Dessas barreiras todas, dessas fronteiras todas, e a gente comunga com irmãos e irmãs que vêm das mais variadas denominações ou pensamentos, enfim, e temos bons e ótimos momentos juntos. Então, eu sou sempre favorável, até porque vivi na minha infância, adolescência e juventude fronteiras muito estreitas, e, para mim, acho que foi um prejuízo, não acho que eu ganhei com aquilo, não. Ganhei quando eu rompi. Quando eu rompi, eu ganhei muito. Amém. Quem mais, gente? Nossos queridos... Não sei se eu respondi, Mário, ou se eu confundi. Não, respondeu. Eu acho que... Alexandre tem um termo que ele usa muito, assim, o fluxo e o refluxo, né? Que faz ir e que faz voltar, né? Então, acho que isso é um movimento inerente ao ser cristão, né? Um pêndulo que tem que voltar. Sim. Eu alcancei um tempo... Fala, Mário, depois eu falo. Não, era para chamar alguém mais... Fale. Eu alcancei um tempo também, Bregantin, que o único instrumento permitido numa igreja era órgão, piano não podia, que era do mundo. Violão, mas nem falar. E começou a quebrar quando apareceu Josiel Botelho, Josafá, com aquela turma que tinha um tal de um contrabalde, que era um cabo de vassoura com a tripa. Eu preguei numa igreja aqui em Recife, eu não vou dizer o nome, uma igreja tradicionalíssima, que eles
só tinha um órgão. Não queriam piano. Piano é do mundo. Chamaram um amigo meu, pastor, foi um grande pregador, um dos maiores que eu já vi, já foi para o céu, presbiteriano, para pregar lá. Ele foi. Na hora da comunhão, da ceia, o pastor disse a ele: olha, você não é batista, não pode comungar. Ele disse: então eu também não posso pregar, vou embora. Aí se viram forçados a dar a ceia do Senhor a ele. Porque ele era um homem que podia pregar, mas não podia comungar. Então, a igreja foi juntando essas coisas, e acabou virando uma coisa meio monstruosa, né? Graças a Deus está despencando. Né? Nasceu de novo. E ainda existe muita coisa para ser desfeita, mas Deus vai desfazer. Olha, essa palavra hoje foi uma bênção, viu? Essa turma que já nasce na lei do ventre livre, sabe o quanto ganha. A igreja juntou muito entulho. A verdade é essa, entendeu? Está na hora de fazer uma limpeza nos armários. Mas vamos lá, eu estava vendo aqui a Carmen tão compenetrada. O senhor citou, eu queria fazer uma pergunta, Mário. Sim, irmão. O senhor citou Lausanne, Sim. a conferência de Lausanne. Francisco. Aloísio. Seria... ela olhando para cá, eu pensei que era comer contigo, rapaz. Desculpa. Não, é o outro senhor. Vai lá, Luiz. O senhor citou Lausanne. Sim. Seria hoje Quer dizer, hoje não, porque está tudo em isolamento, né, no mundo todo. Mas seria hoje uma luz, Lausanne, que é mundial, nesse movimento de estreitamento aí. Luiz, eu assim, Lausanne me parece ter sido uma espécie de Kairos, né? Aquele momento, aquela hora que pessoas se encontram por exemplo, os teólogos latino-americanos roubaram a cena, né? Roubaram literalmente a cena dos teólogos norte-americanos, europeus, e ali é que se tem o embrião do que se tornou conhecida aqui no Brasil, e hoje muito mal falada, a tal da teologia da missão integral, não é? Por conta das distorções que foram acontecendo, mas lá eu entendo que nós tivemos uma espécie de Kairos, sobretudo com a inserção da teologia latino-americana a partir de René Padilha, Samuel Escobar e outros, né, que nos trouxeram uma lente para olhar a América Latina, não é? E a cristandade na América Latina. Aquilo parece-me que mudou o eixo, não é? Até ainda depois de Lausanne, que foi em 74, ainda você continua tendo muita influência norte-americana na América Latina e, sobretudo, no Brasil, mas ali se deflagrou a inserção de novos pensamentos, de novas cabeças, né, que foram nos equipando para termos uma teologia mais nacional, mais tupiniquim, mais com a nossa cara, mais com o nosso jeito, enfim. Mas Lausanne vamos dizer assim, aponta para algo que poderia acontecer. Né? Aponta para algo que poderia acontecer. Se aconteceu lá, não é? Poderia acontecer. Só que eu tenho para mim que as questões, as dimensões seriam outras. Né? Por exemplo, eu tenho um problema que eu acho que, e esse é um problema meu, mas é uma visão minha, por exemplo, eu acho que os movimentos que aconteceram dos anos 90 para cá, final dos anos 80, 90 para cá, quando
a tal igreja evangélica brasileira caiu no gosto popular, e meio que começou a virar moda ser evangélico, e hoje é moda ser evangélico, você saiu do patamar da conversão a Cristo para a adesão a uma religião que carrega o nome de Cristo. Então, fala-se muito pouco em conversão, e, para mim, o que nós temos muito é uma adesão ao movimento evangélico. Então, um Lausanne, para mim, hoje, seria uma tentativa de resgate a uma conversão ao Evangelho. Uma conversão ao Evangelho, não é, que precisa, para mim, acontecer dentro do movimento evangélico brasileiro. Dentro do movimento evangélico brasileiro, uma conversão ao Evangelho. E, quem sabe, como disse o Alexandre quando terminei, que eu falei da simplicidade do Evangelho, quem sabe isso, uma ressignificação, né, do Evangelho, uma releitura do Evangelho, a partir dos Evangelhos, e como Caio sugere, tendo Jesus Cristo como chave hermenêutica, para que nós possamos fazer uma interpretação deste nosso tempo, e aí, quem sabe, vermos esse movimento evangélico vivendo o Evangelho, que particularmente não é o que eu observo hoje. É verdade. Obrigado, Brega. Quem mais se candidata para a gente? Dona Alexandre, quer falar uma coisa? Uma coisa que agora, só para relaxar. Alexandre, me corrija, tá? Por favor. E de ver o Francis Schaeffer, de Lausanne, imagine se nós andássemos hoje como ele andava. Era um homem de Deus respeitado, mas andava de rabo de cavalo, bermuda e camisa e tênis, e pregava assim aonde fosse, e não tinha negociação, era dele, que ele gostava, né? E o trabalho que ele deixou naquela época foi uma coisa extraordinária, porque depois é que eu entendi, foi uma forma de bater de frente e quebrar o concreto da aparência estrutural. Sim. É isso que você está dizendo. Sim. Olha, a conversão de Mário foi fora de qualquer paradigma religioso. Nós fomos numa viagem às 7 igrejas do Apocalipse, Turquia e Grécia, e a esposa de Mário, Luciana, conversando para ele ir e tal. E aí Mário é muito sim, não. E Mário disse, bom, eu vou, mas com a condição. Eu não quero negócio de cântico e ficar cantando. Eu vou levar meu som, os aparelhos de ouvido e minhas músicas populares e tal para ouvir. Não quero esse negócio. Aí foi. Jorge Vecilo. Aí ele foi. Começamos a viagem. Pois, para resumir, quando o Mário voltou, havia nascido de novo. Hoje é pastor. Que lindo. Está entendendo? Não foi nenhuma questão de estrutura, de aparência. A conversão dele foi essa conversão espontânea, sem limites institucionais, que aconteceu, digamos assim, contra a correnteza. Sim. Então, eu converso muito com o Mário, é um grande amigo, e nós conversamos muito, e eu digo a ele, eu peço a Deus para você não perder essa raiz que teve no seu novo nascimento. Seguir Amém. A vida, comprometido com o Senhor, não se deixar gastar por estruturas e caminhar em frente. Eu acho que a gente precisa, concluindo o que eu quero dizer, de um grande avivamento que quebre essas cadeias. Sim. Quebre essas cadeias. Amém. Que a pessoa não tenha que esconder o que faz para não ser rejeitada. Ter a liberdade para chegar e dizer, fiz isso, fiz aquilo, pensei isso, pensei aquilo, meti a mão ali, enfim. E ser tratada, curada. A estrutura não deixa, porque a estrutura seguia mais pelos estatutos do que pela Bíblia.
No nosso caso, pelo cânon. Eu fui pastor batista. Então, quando você tinha assembleia, dizia, nós precisamos excluir fulano. E a palavra não era excluir, era eliminar. Né? Precisamos eliminar. Aí, por que e tal? Não, porque ele feriu o artigo tal do regimento interno, do estatuto. Ninguém fala na Bíblia. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Não é dizer que o errado é certo, mas é dizer, venha para cá, vamos caminhar até você ser curado. Pronto. Na verdade, né, Alexandre, nós temos que, se entendemos e cremos que nós vamos, no final, ter a cara de Jesus, e Jesus foi o melhor humano que essa terra já viu, Isso. Quanto mais encontrarmos a nossa humanidade, e nós só vamos encontrá-la na nossa vulnerabilidade, na nossa fragilidade, nas nossas fraquezas, é ali que nós vamos encontrar a nossa humanidade. Se esse é o entendimento que temos, não é? É essa a nossa busca, não é? De nos tornarmos humanos melhores. Então, a nossa espiritualidade, ela está diretamente ligada ao tipo de ser humano que estamos nos tornando. Que, aliás, essa é a pergunta que eu faço toda manhã quando estou caminhando, né? Em que tipo de ser humano eu estou me tornando? Porque o tipo de ser humano no qual eu estou me tornando me aproxima ou não do Cristo ao qual eu decidi amar como Senhor da minha vida. Amém. Qualquer outra coisa parecida, assim, eu entendo assim que as engrenagens, todas elas, né, todas as engrenagens, sejam elas políticas, sejam elas econômicas ou religiosas, toda engrenagem é desumana. Ela tende a moer a nossa humanidade. Então, o movimento do Evangelho é um movimento absolutamente contra essas engrenagens. Né? Porque qualquer engrenagem, inclusive a religiosa, ela é desumanizante. E se é desumanizante, não tem parte com aquele que é o melhor humano que a Terra já viu. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Você falou, Brega, eu me lembrei aqui, assim, a santidade proposta pela religião, ela não é a santidade fruto do esvaziamento. Ela é uma santidade construída com máscarazinhas que se adaptaram a regrinhas, a comportamentos, a jeitinhos, né? E enquanto eu não consigo me esvaziar para que ele me preencha, eu não consigo trilhar o caminho, né? Não consigo. Sim. Gente, olha... A religião prepara os devotos para si mesma, né? Exato. E os devotos, quanto mais desalmados, melhor para a religião. Atendem melhor. Devotos com alma não servem para a religião. Os devotos com alma do movimento católico lá atrás foram para o deserto. Não deram conta. É verdade. Gente, mas tem algumas pessoas que estão a convite de Brega. Fiquem à vontade também, tá certo? Eu não sou... Kátia está aqui, Paulo Sérgio. Se tiver mais alguém quiser fazer uma pergunta, participar também, sejam bem-vindos. Todos bem-vindos, viu? Não deixa aí Mário ficar monopolizando a discussão, não. Isso, reverendo Igor. Puxa a minha orelha. E a minha também. Reverendo Igor, falando nisso... O senhor pode, bispo. É só Mário que não pode. Está sendo uma alegria muito grande para mim poder ouvi-los e aprender tanto, assim, né? A gente é pequenininha, fica assim só grata a Deus, porque muitos que bebem da fonte não retêm para si, compartilham isso, é maravilhoso. Quando se bebe da fonte genuína do Evangelho, não se retém, se compartilha, isso é muito bom. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe, querido. Igor, aproveita e faz uma pergunta, Igor. Difícil, porque o Ronaldo vai fechar.
Marcelo está ali balançando a cabeça. Gente, vamos aproveitar a presença de Bragantino. Se for muito difícil, o Alexandre responde, tá? Não, eu não. Ai, ai, ai. Ronaldo, então está na sua hora, Ronaldo. Eu não queria, acho que não tenho pergunta, não. Gostei muito. Quero agradecer, viu? Tá Parabenizá-lo. Essa questão das águas profundas eu achei muito, muito profundo. Viu? Obrigado, Ronaldo. Agora, eu não me contento, eu não me contenho e vou fazer uma pergunta. Assim, me perdoe se assim, se for muito rasa, não for uma água, for muito rasa essa água da minha pergunta, mas assim, quando eu vejo o senhor falar e vejo Caio Fábio falar, a igreja no sentido de templo, eu noto, porque a igreja no sentido de templo, ela tá muito, poderia sempre, ou mais ou menos, dependendo da denominação, atrelada às pessoas, à hierarquia, à vestimenta, aos bancos naquela posição, etc, etc. Então, e sempre que eu vejo Caio Fábio falar, e agora vendo o senhor falar, há uma desconexão entre a igreja e o templo naquele sentido tradicional que traz a tudo que vem dentro dele, inclusive toda essa religiosidade, toda essa... Completamente. Sim. Caiu aqui, só um minutinho, eu não estou vendo aqui agora, porque caiu uma ligação aqui para mim, desculpa. Então, assim, a questão é, então, me desconcentrou aqui a ligação. Então, assim, eu vejo que está desconectado com o templo, com a igreja no sentido de templo. Do ponto de vista prático... Infelizmente. Então, e do ponto de vista prático, a gente tem poucos exemplos de igreja como o caminho da graça. Ou seja, umas pessoas... Tem o senhor que é vamos dizer assim, o mentor, né? Mas no sentido minimizando ao máximo o que pode se chamar de hierarquia, pelo que eu entendi, e pelo que eu entendo, o senhor e as pessoas que vão chegando e chegam lá sem nenhuma liturgia, sem nenhum... E estamos lá. Sempre seguindo... Tudo que eu estou dizendo aqui, Carlos, eu estou falando, está implícito. O Espírito Santo sobre tudo e antes de tudo. E dentro de tudo e à frente de tudo, sempre. Mas só para deixar a minha pergunta mais prática. E aí, quando o senhor diz que a liturgia, que eu concordo, inclusive, toda essa religiosidade nos afasta. Agora eu digo o que o senhor disse ao bispo. Me corrija, por favor, se eu estiver dizendo alguma coisa que o senhor não disse. Mas me afasta do evangelho verdadeiro, me afasta das águas profundas e das experiências, que eu gostei muito também do lapso da eternidade, do lapso existencial, que o senhor disse que Pedro teve também quando andou sobre as águas. Então, a minha pergunta é, não tem jeito. Temos que destruir os templos para que a gente consiga encontrar as águas profundas e aquelas pessoas que se identificam mais com a liturgia ou com a tradição, no bom sentido da palavra, e que... Porque, assim, eu concordo que a igreja a igreja tradicional, não sei, tem os defeitos, até porque somos humanos. E dentro dela só tem humano, tem vaidade demais. A vaidade é uma pedra de tropeço absurda no caminho de se praticar um bom evangelho. E quando eu digo isso, eu me incluo, porque todos nós temos um grau de vaidade, só que não tem é quem... E, claro, mas a questão é... Então, assim, será que o caminho da graça, se ele crescesse o suficiente em número de pessoas, não iria precisar de uma organização hierárquica para se organizar? É uma pergunta. Por quê? Porque sempre, eu não sei exatamente qual é a quantidade de pessoas, mas em relação à igreja tradicional, é menor, aquele N ali. Então, assim, eu acho muito bacana, gosto demais, como eu disse já antes, de Caio Fábio, do senhor, eu gosto muito. Agora, eu vejo essa dificuldade, porque na hora que procura-se um caminho mais... Não é um caminho perfeito, que não há,
mas um caminho mais que nos deixa, eu não gosto de dizer mais próximo do Evangelho, mas nos deixa menos distante do Evangelho, tem todo esse preparo, entre aspas, de desfazer. Então, a pergunta que o senhor fez ao seu pastor, tem alguma coisa diferente disso? Não foi assim que o senhor disse? Desculpa. O senhor pergunta ao seu pastor. Eu pergunto ao senhor, tem algum caminho dentro do que a gente está para a gente chegar nas águas profundas? Olha, Ronaldo, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Prazer. Primeiro, assim, eu não acho um bom combater as instituições religiosas. Não acho um bom combate. Eu vivi essa dimensão de estranhezas e rebeldias na minha juventude, e enquanto pastor numa igreja batista, e isto foi até 2006, eu tentei cumprir a minha ordem religiosa, o que a minha ordem religiosa propunha. Enquanto lá, tentei cumprir o que a minha ordem religiosa propunha. Hoje eu entendo assim, que o universo batista é uma ordem religiosa. Como no universo católico tem as várias ordens, né? No universo protestante tem as suas ordens. Eu era da ordem batista. E eu cumpria o que a minha ordem propunha. Então, assim, nunca achei um bom combate brigar contra as instituições religiosas. O que eu tinha no meu coração era, se um dia eu for começar uma comunidade, eu vou começá-la completamente fora desse contexto de uma ordem religiosa. O movimento Caminho da Graça me seduziu porque Caio, que começou lá no Café com Graça, enfim, embora oriundo também de uma ordem religiosa presbiteriana, não é, Alexandre? Ele vem também de uma ordem religiosa, mas ele rompe, e quando ele propõe o movimento Caminho da Graça, ele propõe esse movimento, um movimento não hierárquico, um movimento com pouca estrutura, um movimento de baixo custo, um movimento onde o ir e vir é livre, um movimento onde se daria, onde nos entregaríamos a uma releitura do Evangelho livre e de reinterpretações do Evangelho, de modo a desconsiderarmos, né, fronteiras, enfim, isso tudo me atraiu. E quando eu comecei o movimento aqui em São Paulo, eu comecei, e aí eu acho que dos que caminham no movimento Caminho da Graça, eu fui talvez o que mais radicalizei, inclusive, porque eu nunca, em 15 anos, eu não criei um ministério, para você ter ideia. Eu não tenho diretoria, eu não tenho CNPJ. Hoje, eu não tenho nem lugar. Ponto. E, no começo, os meus amigos, que eu continuo... Ronaldo, para você ter ideia, a minha transição dos movimentos institucionais, sobretudo o movimento batista, a instituição batista, para o momento que eu estou, ela teve um momento de ruptura, ela teve um momento que pode-se dizer trágico, não é? Mas, para todos os efeitos, hoje eu continuo membro de uma igreja batista e continuo membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Meu nome ainda consta na Convenção Batista Brasileira. Eu recebo comunicações da minha denominação, porque eu nunca briguei com os meus irmãos. Não fiz esse caminho, porque eu não acho um bom combate. Eu aprendi isso com Paulo de Tarso. Não é só combater bons combates. Combater a instituição não é um bom combate. Então, não faço esse combate. A outra coisa, desculpe me alongar um pouco, mas assim, indo naquilo que você colocou. Mano, primeiro assim, a instituição não é um bom combate porque a Igreja Católica tem 2000 anos. Você vai brigar com uma coisa que tem 2000 anos?
Eu não vou brigar contra isso, eu não dou conta, não é? Agora, o que eu digo para os meus irmãos, amigos, e são muitos, né, pastores, enfim, que pastoreiam igrejas institucionais, eles dizem, Brega, como é que eu faço? Que eu não posso romper com a minha denominação. Isso, às vezes, tem a ver com o salário, com o sustento da família, tem a ver com os próprios gostos, apetites e sonhos e planos pessoais, né? Tem a ver, às vezes, com o universo da academia teológica, né? o universo mais pedagógico, do ensino, da ciência, enfim. Então, há que se estar ligado às instituições para até ter acesso às universidades, às escolas, enfim, essa coisa toda. E eu não faço objeção a isso. Eu só digo para eles assim, torne, se você puder, torne a sua instituição religiosa local, torne-a uma comunidade de gente, torne-a leve, torne-a humana, torne-a afetuosa, terna, gentil, compassiva, misericordiosa, esperançosa, abrangente, portas abertas, sem fronteiras. Torne essa instituição uma comunidade. Porque senão, que é a crítica talvez mais severa que eu faço aos meus amigos que pastoreiam as comunidades institucionalizadas, é que eles lidam com auditórios, lidam com o público. E público e auditório não é comunidade. A responsabilidade que um mentor, um pastor, um bispo, um presbítero tem diante do seu auditório é transformar aquele auditório em comum unidade. Fazer os irmãos se conhecerem, a chamarem pelo nome, a se acolherem, a se atenderem, a se socorrerem, a imporem as mãos, a orarem juntos, a sentarem ao redor da mesa. Outra coisa, torne estas instituições menos estruturadas, no sentido de ter um ou outro ministério que sirva de alavanca para colocar essa comunidade no serviço onde ela precisa prestar serviço, que é no mundo. No mundo. E não dentro do templo, nem da estrutura religiosa. Por que nós passamos a chamar as reuniões dominicais de trabalho? Lembra disso? Como foram os trabalhos domingo? Quer dizer, o encontro dos irmãos, que devia ser uma coisa gostosa, virou trabalho, porque os crentes vão trabalhar no domingo. Aonde? No templo. No templo. E trabalho de crente não é no templo, trabalho de crente é no mundo, é na rua, é na praia, nos becos, nas favelas, nos hospitais, nas prisões, onde eles estiverem. Então, a minha questão é só isso, tipo, não sei se foi o Churchill, na Segunda Guerra, que quando faltou dinheiro, né? Faltou dinheiro na Inglaterra, por causa da guerra que consome muito, alguém chegou para... Aliás, ele perguntou para o seu ministério, onde é que tem ouro na Inglaterra? Aí disseram para ele assim, nos templos, nos santos, nas imagens. Ele disse assim, derretem os santos e coloque-os em circulação. Então, assim, a responsabilidade dos que lidam nas mentorias debaixo dos guarda-chuvas institucionais é transformar aqueles que ali se reúnem em comum unidade e colocá-los em circulação no mundo, de modo que alguns vão e não voltam mais. Sim. Porque, mano, Ronaldo, não é possível que nós tenhamos ainda irmãos e irmãs queridos, amados nossos,
que se ufanam de serem alunos da escola dominical há 40 anos. Pô, não se forma nunca, não se graduam nunca, não estão preparados nunca. Eu sou aluno da escola dominical há 40 anos. Meu Deus do céu, que escola é essa? Que não te coloca para servir, que não te coloca para o mundo, que não te devolve preparado para o mundo. Então, eu não tenho nenhum problema com as instituições, desde que elas façam aquilo que faz, por exemplo, a faculdade de medicina. Você fez faculdade de medicina, fez aí mesmo? Quem Né? Recife? Você serve lá onde você fez? Não, você serve no mundo. Onde você for, você é médico. Você pode se voluntariar e ser médico em qualquer lugar do mundo e você vai servir, né? Porque a universidade te preparou para isso. E eu entendo que uma instituição que carrega o bom nome do Senhor deveria preparar pessoas para servir no mundo. E alguns vão servir tanto que não voltam mais. Então não tinha que ter esse negócio de cobrança. O irmão não veio domingo, o irmão vem domingo. Eu comecei o caminho da graça e falei assim, ó, não vou dizer até domingo para ninguém. Volta quem quer. Fica quem quer. O ir e vir é absolutamente livre. E o encontro é para a gente desfrutar uns dos outros e, de vez em quando, até vira culto. Porque eu aprendi com Ariovaldo Ramos, Alexandre, que culto a Deus, quem prestou foi Jesus. Foi Jesus. Ele prestou o culto a Deus que Deus queria. E Deus se sentiu satisfeito. Amém. Nós nos reunimos em torno do Cristo, o adoramos e servimos. O nosso culto é o serviço ao mundo. O nosso culto é o serviço ao mundo. Então, assim, as instituições, elas podem ter as engrenagens que elas quiserem, desde que elas preparassem as pessoas para servirem o mundo e não terem que cumprir essas dinâmicas institucionais e que alguns e muitos ainda são cobrados. Né? Por que o irmão não veio domingo? Não veio porque eu estava no hospital visitando minha mãe. E era muito melhor que estivesse visitando minha mãe mesmo do que aqui, cantando um cântico ou outro e tal, achando que esse é o melhor culto que eu posso prestar a Deus. Não. Esse é meu entendimento. Então, assim, não tem briga com a instituição. Eu não tenho briga com a instituição. Isso, a questão é transformar os auditórios em comum unidade. Amém. Perfeito. Obrigado pela resposta. Eu não achei que tivesse nenhuma briga, não entende? Eu também. Eu só quis entender a... O que Obrigado. houve somente, Ronaldo, foi a distorção da palavra igreja. A palavra igreja, eclesia, não tem nada a ver com templo. Isso. Diga que o templo é da igreja, ou a igreja vai ao templo. A palavra eclesia é uma palavra grega, e o prefixo ek significa chamar para fora de onde? Do sistema. Se eu sou membro de uma comunidade, tem o nome que tiver, batista, presbiteriano, episcopal, enfim, eu estou indo a todos os cultos, mas me mantenho dentro do mesmo sistema, o que é que está havendo de diferente? Eclesia significa os que foram chamados para fora do sistema, que está aí. Então, a palavra igreja, originalmente, não tem nada a ver com salão. Não é errado o salão, não é isso que eu quero dizer. É confundir salão com igreja. Igreja é quem vai ao salão. Isso. Seja ele o que for, entendeu? Eu quero, Mário, com licença, eu vou precisar sair. Eu soube já. Pregantinho, muito obrigado da minha parte. Deus te use cada dia mais. Parece que você é aquele tipo de vinho. Quanto mais velho, melhor, viu? E quando passar essa pandemia toda, tenha certeza que nós vamos trazê-lo aqui para momentos ainda melhores, viu? Deus te abençoe, querido. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu quero informar a vocês, irmãos da igreja, que Kátia Vernier acabou de ir para o céu. Né? Partiu. Vamos orar agora pela família. Vamos orar por Vernier. Enfim.
para ela, como eu gosto de dizer, abriram-se os portões da glória. Amém. Ela agora está vivendo, usufruindo tudo aquilo no que ela creu e em que investiu a vida dela. Agora Deus ela- abençoe. Agora Oi, ela Breno. sabe tudo. Pega. Agora ela sabe tudo. Agora ela sabe tudo, né? Chegou naquele dia que nada me perguntarás, né? É. Eu queria encerrar então, Dom Alexandre, Isso. vamos até em reverência aí também essa situação da Cátia e do coisa. Eu queria que você orasse agora por nós, Brega, porque essa pessoa é uma pessoa querida da nossa comunidade, viu? É verdade. Deus, nosso Pai querido, nós rogamos da parte do Teu Espírito Santo o consolo, o conforto, o acolhimento, o escoramento, aquelas comunicações cheias de segredos que o Senhor tem para os Teus filhos nesta hora. Que eles sejam recebidos por Amém. Ti nesse momento. E que tudo e as lembranças dessa querida irmã também nos remeta para a nossa esperança dos reencontros eternos, Amém. que hão de acontecer. Por favor, Pai, enxuga-nos as lágrimas, são tantas e tantas nesses dias, e renova em nós a esperança que temos em Ti. Amém. Dá-nos uma noite em paz. Amém. Fica conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Brega, Amém. então, eu queria, em nome de todos nós, Dom Alexandre e de todos os membros Amém. do lado, que você recebesse o nosso abraço, viu, carinhoso. Eu queria que você levasse muito a sério esse convite que o Alexandre tem feito aí, do fim da pandemia, vir presencialmente. Eu Amém. recebo os textos através dele, já tem quase um ano, eu fico sempre falando para ele, rapaz, que coisa bacana, vamos trazer, vamos falar. Eu sou meio insistente com ele e às vezes ele me ouve, Então, essa amizade que nós construímos tem sido muito frutífera na minha vida, sabe? E eu queria que todo esse network que ele tem, para usar uma palavra aí moderna, mas assim, na verdade é um legado de relacionamento. Amém. Assim como a gente tem na cruz esse relacionamento da haste vertical com o Pai, com o Senhor Jesus, a gente tem que também usar o relacionamento da haste horizontal. E a sua presença aqui nos engrandece, viu? Tamo juntos. Deus te abençoe, querido. Obrigado. Brega, nos vemos, querido. Boa Viu? noite. Prazer conhecê-lo. Boa semana. Tá bom. Obrigado. Boa semana para Acorda, todos. Cacau. Obrigada. Fiquem com Deus. Amém, amém, Um abraço, amém. um abraço. Marcelo, rapaz. Boa semana para você. Opa, Tchau, amigo. tchau. Boa noite. Beijo, meu mano. Muito obrigado pelo Boa apoio. noite, meu querido. Deus te abençoe. Boa noite, galera. Um abraço. Boa noite. Eita, vozeirão. Obrigado. Ao povo de Deus. Tchau, tchau. É no fim. Não tem livro. Abraço em todos. Abraço em todos. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Começou a sair, né? Massa mesmo esse negócio.